Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá? Mais um objeto de conhecimento chamado conjunto e aí a gente vai desenvolver todo o nosso raciocínio sobre esse conteúdo, ok? Então vamos nessa. O conjunto é reunião de elementos, então já sabemos que podemos dizer que é uma definição bem primitiva, mas a partir dessa ideia podemos relacionar outras situações, tá? Por exemplo, tem o conjunto universo e o conjunto vazio. Bom, o conjunto vazio é aquele que não há elementos. E o conjunto universo, particularmente, ele pode ser qualquer conjunto. Pode ser o conjunto naturais, pode ser o conjunto dos inteiros, pode ser o conjunto racionais, dos irracionais ou do próprio real. Ok? Bom, o vazio eu acabei de falar agora, né, não há elementos, ele é representado por duas chaves ou a letra grega φ. E o conjunto universo, ele possui todos os elementos de acordo com o que estão trabalhando. Pode ser representado por a letra maiúscula U. Bem, pessoal, representando conjuntos, né? Representação através dos seus elementos. Bom, o conjunto dos números pares, olha, maiores que zero e menores que 13. Bom, pessoal, maiores que zero e menores que 13 só pode ser o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. É evidente que o zero e o 13 não entra porque o zero não entra, apesar que ele é par, ele não entra porque não está dizendo maiores ou igual a zero, né? E o 13 não entra porque, além de não ter igualdade, né, ele também não é um número par. Bem, pessoal, outra maneira de representar é pela propriedade de seus elementos. Né? Em vez de você escrever 2, 4, 6, 8, 10, 12, você pode dizer que o número é par, é onde ele é maior que zero e menor que 13. O símbolo, a barra, né, significa tal que, para vocês não esquecerem, ok? Bom, nós temos agora duas maneiras de representar o conjunto. Ou a gente representa pelos seus elementos, ou a gente representa por uma propriedade, ok? Isso é tranquilo, né? Bom, propriedade dos elementos. Outra forma de representar conjuntos de elementos é a utilização dos diagramas. Né? Observe os conjuntos A e B. O conjunto A, por exemplo, está dizendo que é um x, né, tal que ele é maior que 2 e menor que 12. Então, a gente pode representar pelo diagrama. E aí, dentro desse diagrama, você coloca todos os elementos que estão dentro dessa ideia, ou seja, maior que 2 e menor que 12. Que no caso é o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o próprio 11. É evidente que o 2 e o 12 não entra porque não tem igualdade. Bora ver outro conjunto. X, né, tá o quê? X é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 8. Nesse caso, o conjunto vai entrar o 4, o 5, o 6 e o 7 e o próprio 8. Vejam, agora também você pode representar, né, através de um diagrama, né, que daqui a pouco a gente vai entender que é o diagrama de Venn. Ok? Bom, pessoal, a união de conjuntos do conjunto A com o conjunto B, a gente representa A unido com B, que daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso. Não esqueça que na matemática a importância da aplicação de conjunto, dos conjuntos, é a representação dos conjuntos numéricos. Então, a gente já estudou conjunto numérico antes e agora a gente está vendo a aplicação dos conjuntos. Né? Bom, os conjuntos você lembra, o conjunto naturais, o dos inteiros, o dos racionais, aquele que a gente pode colocar em forma de fração, e dos irracionais. Juntando tudo isso, dá uns reais. E também tem o conjunto dos complexos, ok? Bom, um conjunto pode ser finito quando tem número limitado de elementos. Caso contrário, ele é um conjunto infinito, ok? Eu acho que isso aí está bem claro na sua cabeça. Então, lembre-se, se você tem um conjunto onde você começa a numerar esse conjunto, ele é finito. Se você não consegue numerar, ele é da ideia de infinito. Uma observação, pessoal. Não confundir o que é difícil de ser contado, né? Poxa, tem aluno que pensa que por ser difícil de ser contado, você acha que ele é infinito. Não é verdade, tá? Cuidado com isso aí, ok? Relação de pertinência. Bom, o que é relação de pertinência? Relação de pertinência, pessoal, nada mais é quando relacionamos elementos com conjunto. Pertence e não pertence. Olha os exemplos aí. Eu peguei 5 exemplos muito importantes para a gente entender. Repare bem que aí está dizendo que o A pertence ao conjunto que é formado pela letra A, B, C e D. E é verdade, porque o A está dentro desse conjunto, né? Ele faz parte desse conjunto. Então, ele é um elemento. E como a gente está relacionando o elemento para conjunto, ele é pertence, ok? Agora, repare bem que esse aí, o A não está dentro desse conjunto numérico, ou seja, o 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Ele não pertence. Está tranquilo? Bom, tem um outro exemplo que confunde muito a nossa cabeça. Por exemplo, é esse aí. Como é que a gente vai diferenciar? Se você perceber que, nesse caso, esse conjunto A,
ele é um conjunto unitário, mas você repara bem que ele está lá no outro conjunto, então ele deixa de ser conjunto matematicamente e ele se torna elemento. É por isso que a gente pode usar pertence. Então, repare, eu só posso usar o símbolo quando for de elemento para conjunto. Olha esse exemplo. Esse exemplo, esse A não faz parte desse conjunto, então não pertence. Entretanto, veja que esse agora, se você perceber, você está dizendo assim mesmo, será se esse conjunto onde tem chaves, o A, né, ele está lá no outro conjunto? Não, lá no outro conjunto só tem apenas o A. Não tem a simbologia da chave, né, tanto aberta como fechada, então não faz parte, ele não é elemento, logo ele não pertence. Relações de inclusão, pessoal. Quando relacionamos conjunto com conjunto, a relação deve ser de inclusão, ou seja, o está contido, o contém, o não está contido e o não contém. Então, não esqueça, pertinência só de elemento para conjunto. E o está contido e não está contido só quando for de conjunto para conjunto, ou contém ou não contém. O conjunto A só está contido no conjunto B se todos os elementos de A também são elementos de B, ok? Uma observação importante é, se A está contido em B, então A é apenas um subconjunto de B. Conjunto universo, pessoal, se B está contido em A, veja, o B está contido em A, veja então a gente pode dizer que o A é o universo de B, já que o B está contido em A, né? Ou seja, o B ele é uma parte do conjunto A. Em outras palavras, o B é um subconjunto do A. Se o B é um subconjunto do A, é porque o A já é o conjunto universo. Tá bom? Ok? Então, dizemos que o A é o universo de B. Bom, exemplos. Ele é o universo dos naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais. Pois o naturais está contido em Z, que estão contidos em Q, que estão contidos no reais. Já que a gente conseguiu analisar isso lá nos conjuntos numéricos, né? Bom, o alfabeto latino é o universo do conjunto das vogais. E no caso, a América do Sul já é o universo do país Brasil, né? Ou da Argentina, ou do Chile, ou do Uruguai, ok? Bom, conjunto das partes de um conjunto. O que quer dizer isso? O conjunto de todos os subconjuntos de A é chamado conjunto das partes de A. Por exemplo, se a gente pega um conjunto A como 1, 2 e 3, se eu quero descobrir quem é a parte dele, eu devo pegar o vazio, porque o vazio está contido em todo o conjunto, e aí você coloca o 1, depois coloca o 2, coloca o 3, depois você vai fazer de 2 em 2. Aí você coloca o 1 com 2, o 1 com 3 e o 2 com 3. E depois você faz com 3 números. Bom, repare bem que se você analisar com 3 elementos, já tem 8 subconjuntos. Então imagine isso com 10 elementos, 15 elementos, 9 elementos, 20 elementos. O que eles podem fazer, e aí a gente vai discutir com mais calma, é quando para sabermos quantos subconjuntos tem um conjunto. Basta calcular pela fórmula 2 elevado a n. Por exemplo, como tem esse conjunto A tem apenas 3 elementos, se você pegar o 2 e elevar ao cubo, vai dar 8, já que 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E realmente tem 8 elementos. Então, imagine se fosse 10 elementos. Seria 2 a décima, né? 2 a décima, matematicamente, vai dar 1024 elementos. Então, imagine escrever todos esses elementos. Entretanto, você não pode esquecer essa fórmula, porque tem uma matéria chamada exponencial, e a gente pode fazer uma relação com exponencial e com essa ideia de conjunto. Quando chegar a matéria de exponencial propriamente dita, a gente vai discutir isso com mais calma lá, ok? Então, bora lá. Onde o n é o número de elementos do conjunto, né? Operação entre conjuntos. Bom, pessoal, entre os conjuntos, as operações mais importantes são a união, que é esse U, né? A interseção, que é um U de cabeça para baixo, né? Tem a diferença, não confunda com menos, essa é a diferença. E também tem o conjunto dos complementares, que a gente lê de cima para baixo. Ó. Complementar de A em relação a B. Mas quando vai operacionar, a gente faz de baixo para cima. Ou seja, B, diferença de A. Ok? A gente vai discutir isso com mais calma, tá bom? Isso é apenas uma deixa aí. Bom, observação. A relação entre elementos e conjuntos, eu já tinha escrito, eu já tinha falado, é só usa o símbolo de pertence ou não pertence. Tá tranquilo isso.
E a relação entre conjuntos deve ser feita pela relação de inclusão. Está contido, não está contido, contém ou não contém. Também já tinha falado. Bem, pessoal, vamos lá. União. Então, é um outro conjunto formado pela junção de todos os elementos dos conjuntos a serem unidos. Se tiver três conjuntos, conjunto A, conjunto B, conjunto C, a gente tem que unir todos esses elementos em um só conjunto. É evidente que se tiver elementos repetidos, a gente não coloca, basta colocar uma vez. Ok? Se A pertence ao conjunto, né, ou seja, se A pertence ao conjunto que foi formado pela união de A e B, é porque matematicamente esse X ou ele pertence a A ou ele pertence a B. Né? Esse ou quer dizer que ou pertence a um ou pertence ao outro. É isso que quer dizer união. Esse ou, pessoal, que significa em um texto, né? União. É, por exemplo, quando ele fala assim, ó, gosto de matemática ou física. Então, ou ele gosta de matemática, ou ele gosta de física, ou ele gosta dos dois, né? Tanto de um quanto do outro. É por isso que é ou. Não confunda ou com e, já que e é interseção, a gente vai discutir daqui a pouco. E como é que representa esse diagrama de Venn? O diagrama de Venn, aí, ó, vocês estão vendo, tanto o conjunto A e o conjunto B, eles estão todos dois pintados, porque a gente está unindo todos os elementos de A e todos os elementos de B. Então, quando a gente pinta tudo porque se trata de união. Não interessa como eles estão. Mais um exemplo, olha. Repare bem que se você reparar, o conjunto B ele está contido no conjunto A. Mas como a gente está pedindo a união, então a gente pinta tudo. E também pode vir separados. Não interessa se eles estão separados ou não. Também, quando ele pede a união, a gente pinta tanto o conjunto A como o conjunto B. A partir desse momento que a gente está pintando todos os dois conjuntos, a gente está formando um novo conjunto que se dá a ideia de união. Ok? Tá tranquilo? União é a junção de todos os elementos, tanto de um como do outro. E na hora de a gente pintar o diagrama de Venn, se pinta tudo, porque dá a ideia de que a gente está formando um novo conjunto, e esse novo conjunto é a união entre esses conjuntos que a gente vai determinar na hora da prova, que pode ser apenas 3 conjuntos ou 2 conjuntos. Ok? Beleza? Próxima operação. Bem, pessoal, agora a gente vai ver interseção, né? Que é uma outra operação entre conjuntos, né? Já que a gente já viu união. Então, vamos lá. Vamos lá, então. A interseção entre conjuntos é um outro conjunto formado por todos os elementos comuns aos dois conjuntos. Isso quer dizer elementos repetidos. O que quer dizer isso? Que tem que estar tanto no conjunto A como no conjunto B. Se for 3 conjuntos, tem que estar no conjunto A, no conjunto B e no conjunto C. São elementos repetidos, que estão tanto num quanto no outro, ok? Por exemplo, matematicamente ele está dizendo assim, ó, se X pertence à interseção entre A e B, é porque X pertence a A e X pertence a B. Isso quer dizer que pertence aos dois ao mesmo tempo. Pertence tanto a A como ao B. Ou seja, eles estão se repetindo. Então, a gente forma uma interseção. É por isso que na união é ou e na interseção é o e, que significa no texto. Por exemplo, gosta de matemática e química. Então, ele gosta dos dois ao mesmo tempo. Tá? Tá bem claro isso aí. Quando a gente for exercitar, já sabe. Ou é união e e é interseção. Ok? Vamos lá, então. Diagramas. Repare bem que quando eu peguei o conjunto A e o conjunto B, eu só pintei essa parte do meio, ou seja, essa parte que o cursor está aparecendo aqui. Essa parte tem tanto no conjunto A como no conjunto B. Quer ver outro exemplo? Olha. Por exemplo, aqui eu pintei todo o conjunto B, porque esse conjunto B aqui, matematicamente, está tanto no conjunto A como no conjunto B. Então, é a interseção entre os dois conjuntos. Mas nesse caso, a gente não pinta, porque não há elementos em comum em A e B. Então, está claro que a interseção nada mais é do que um elemento que está no conjunto A e o outro elemento que está no conjunto B, ou seja, estão se repetindo, ok? Interseção e união ou. Tranquilo? E aí a gente vai ver a diferença entre conjuntos. A diferença entre conjuntos, pessoal, entre A e B, nessa ordem, é um subconjunto de A formado por todos os elementos de A que não pertencem a B. Por exemplo, quando a gente olha para o diagrama aqui, ó, no diagrama de Venn,
Repare bem que eu peguei toda essa parte que o curso está passando, toda essa parte que está em A e não está em B. É isso que quer dizer diferença. Porque está bem claro no texto que ele quer a diferença de A para B e não de B para A. Por isso que ele diz nessa ordem, né? Repare bem, nesse exemplo, a gente pintou toda essa parte de A aqui que não está o B, né? Já que se a gente fosse pintar o B, aí já não seria mais a diferença, ok? Seria a união. Bom, e aqui a gente pintou todo o A, porque está claro que todo elemento de A não se encontra em B. Então, interseção é que tem num e tem no outro. União é que está num, outra no outro. Bem, pessoal, a interseção é e está no conjunto A e está no conjunto B. União está no conjunto A ou está no conjunto B. E a diferença é que está no conjunto A e não está no conjunto B. Ou seja, né, não confunda uma coisa com a outra. Ok? Bom, complementar. Como eu tinha dito, né, a gente vai falar sobre complementar. Conjunto complementar de A contido num conjunto universo, né? Ou seja, U diferença de A. E aí eu disse para vocês que tem que sempre ler de cima para baixo, complementar de A em relação a U, que quer dizer U diferença de A quando for operacionar. Lembrando, quando se lê de cima para baixo, e quando operaciona, faz de baixo para cima. E outro detalhe importante que vocês devem estar percebendo aí, é que tem esse A'. Então, toda vez que for A', ele está fazendo uma relação com o conjunto universo. Então, vejam, esse A' é a mesma coisa que complementar de A em relação a U. Em outras palavras, U fazendo a diferença de A. E a diferença vocês já sabem, porque a gente tinha dito agora que o que tem no conjunto universo e não tem no conjunto A. Ok? Aí eu peguei aqui o diagrama de Venn para relembrar. Veja aí. Os elementos que estão no U, no conjunto universo, e não está no conjunto A. Repare bem que aqui eu fiz também os elementos que estão no conjunto U e não está no conjunto A. E aqui também os elementos que estão no conjunto U que não está no conjunto A. Então, o aluno que sabe fazer a diferença, ele sabe complementar. Só tenha cuidado que quando se lê de cima para baixo e quando operaciona, faz de baixo para cima. Tranquilo? E uma observação importante, né? Nos conjuntos complementares, quando usamos o símbolo A', como eu tinha dito, estamos supondo, né, que o conjunto universo dos conjuntos que estamos trabalhando seja conhecido de todos. Que esse A' já está dando a ideia de conjunto complementar. Ok, então, pessoal, mais uma questão, né? A questão número 2, que fala o seguinte. Então, vamos lá. Segundo o texto, né, pessoal, qual o número de alunos que gostam dos sucos de manga e acerola? Ora, o nosso conjunto universo, já sabemos o que é, são os sucos. Então, vamos representar que é o suco da laranja, o suco da acerola e o suco de manga. Bem, eu vou começar pela interseção central, ou seja, os que gostam de laranja, manga e acerola ao mesmo tempo. Que nesse caso são 10 pessoas. Então, repare bem que isso quer dizer que tem gente que gosta tanto de laranja como manga e acerola. 100 gostam de sucos de laranja e manga, mas como já tem 10, então faltam 90, basta subtrair. Bom, e aí ele diz também que 75 gosta de suco de laranja e acerola, logo já tem 10, então está faltando 65. Mas repare bem que no texto ele não fala nada de acerola e manga, então a gente vai apresentar por X, ok? Já que ele não fala nada. E no texto afirma que 65 não gostam de nenhum dos 3 sucos. Então, ele está fora desse contexto, né? E ele diz que 300 estudantes gostam de laranja, mas como já tem 65, 10 e 90, isso vai dar 165. Para 300, estão faltando 135, ok? Bem, como ele fala que tem 10, 90, então já tem 100, 100 tirando 200 vai dar 100, menos o x, já que a gente não sabe quem é esse x, ok? Bem, ele afirma que 150 gosta de acerola. Como já tem 65 e 10, aí dá 75, então 150 tirando 75 vai dar 75, menos x, já que a gente não sabe quem é x. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai somar cada elemento desse, ou seja, 135 mais 65 mais 75 menos x, mais 10, mais x, mais 100 menos x e mais 90. Entretanto, ainda tem os 65, aqueles que não gostam nem de laranja, nem de manga e nem de acerola. Então, mais
65. Tudo isso tem que ser igual a quanto? A 500 segundo o texto, né? Se você perceber, você pode cortar o menos x com mais x. Isso quer dizer, então, 135 mais 65 mais 75 mais 10 mais 100 mais 90 mais 65, isso vai dar menos x mais 540, que é igual a 500. Bem, jogando 540 para o outro lado, vai ficar menos 540 mais 500, ok? Então, menos x é igual a menos 40. Bem, aí você multiplica por menos 1, x é igual a 40, logo, isso é o número de alunos que gostam de suco de manga e acerola ao mesmo tempo, ok? Então, essa pode ser a alternativa A. Tranquilo? Próxima questão. Ok, então, pessoal, mais uma questão. Olha o que diz. Segundo o texto, então, dentre os pesquisados, um número que usa apenas tablet, né? Então, o conjunto universo é a ideia de aparelhos, né? Ou seja, notebook e tablet. Então, vou representar o notebook pela letra N e o tablet pela letra T. Repare bem que 27 usa apenas notebook. Então, ora, se eu colocasse na interseção, isso quer dizer, então, que tanto o notebook como o tablet eram 27. Okay? E ele fala que 55 usa o notebook. Ora, se já tem 27, então isso quer dizer que ainda tem ainda 28. Esses 28 significa que tanto usam notebook como tablet. Ok? Ok, então se ele diz que 45 usam tablet e já tem 28, ora, isso quer dizer, então, que 17 usam apenas tablet. Ok, pessoal? Temos que 17 apenas usam tablet. Conclusão, alternativa B de bola. Tranquilo? Próxima questão. Vamos lá, então. Vamos lá, então, pessoal. Vamos tentar resolver essa questão número 9, ok? Segundo o texto, diz o seguinte, olha. Então, o número total de pessoas distintas que assistiu pelo menos uma das 3 modalidades anteriormente mencionadas. Bom, para isso a gente vai ter que entender quem são essas modalidades, ok? Ora, nós temos um conjunto universo, onde, segundo o texto, diz que é balé, depois dança de rua e o jazz, ok? Então tá aí os 3 conjuntos. Como eu havia dito, a gente deve começar pela interseção central, caso o texto diga, né? E nesse caso, ele diz o seguinte, ó, ele afirma que 105 prestigiaram as 3 modalidades de dança, ou seja, balé, dança de rua e jazz, né? Então, a gente coloca lá na interseção central 105, ok? E ele diz que tem 380 assistiram o balé e o jazz, ou seja, para 380 está faltando 275. E 1.610 assistiram balé e dança de rua. Ora, já tem 105, então está faltando 1.505. E também no texto diz que 700 pessoas assistiram dança de rua e jazz. Como já tem 105, está faltando 595. Agora temos que ter cuidado, né? Porque ele diz o seguinte, ó, que a noite da dança de rua teve seus ingressos esgotados. Ora, eu já sei que já tem 1.505, 105 e 595, mas eu preciso saber o total de ingressos, né? E esse festival realizado, né, tem capacidade para 4.200 pessoas, né? Ou seja, como ele vendeu todos, e como já tem 1.505, 105, 595, então faltam 1.995, ok? Bom, até aí está tranquilo, né? Ainda falta balé e jazz. Então, o que a gente percebe? Na noite de jazz, restaram 5% dos ingressos. Isso quer dizer que, matematicamente, eles venderam o quê? 95%. De quem? De 4.200. Então, jazz implica dizer que 0,95 vezes 4.200, isso vai dar 3.990. Vejam que já tem dança e jazz, está faltando balé. Mas no balé ele diz o seguinte, olha, o balé implica dizer que 0,90 de 4.200 vai dar 3.780. Como sabemos que já tem 1.505, 105 e 275, então faltam 1.895. Bem, nosso conjunto universo está completo, né? Já que no texto não diz que nenhuma pessoa participou de dança, nem dança de rua, nem balé, nem jazz. Tudo bem até aí, né? Então, já que ele quer o número total de pessoas distintas que assistiu pelo menos uma das 3 modalidades, conclusão da história, então, a gente pega o 1.895 mais 1.505 mais 1.995 mais 105 mais 595 mais 275 mais 3.015. Ora,
Somando esses valores, isso vai dar 9.385, né? Ou seja, um número total de pessoas distintas que assistiu pelo menos uma das 3 modalidades, ok? Então, só pode ser a alternativa A. Vamos lá, pessoal, mais uma questão. Segundo o texto, a quantidade de candidatos que leram apenas o tempo é um rio que corre equivale, aí vem as alternativas, ok? 434, 484, 454, 424 e 450. Vamos lá, então. Já percebemos que o nosso conjunto universo é sobre leitura, né? Tem 3 tipos de livros segundo o texto. Você verá, o exílio e o tempo é um rio que corre. Então vamos lá, vamos começar pela indexação central. O que diz? 25 candidatos leram as 3 obras. Esses são os que leram. Você verá, o exílio e o tempo é um rio que corre. Tranquilo? E 65 não leram nenhum dos 3, ou seja, é fora, né? Está fora desse contexto. E aí ele diz que 61 leram Você Verá e o Exílio, mas como já tem 25, então isso quer dizer que faltam 36. E também diz que 27 leram o Exílio e o tempo é um rio que corre. Isso quer dizer então que já tinha 25, ou seja, faltam 12. E 365 leram Você Verá e o tempo é um rio que corre. Tranquilo? Então, são 340 porque já tem 25. Então, 340 mais 25 dá 365. Agora a gente vai fazer individualmente. Você verá o exílio, o tempo é um rio que corre. Vamos lá então. Já sabemos que o exílio já tinha 36, 25 e 12. Somando 36 mais 25, isso vai dar 61. 61 mais 12 vai dar 73. Para 151, faltam 78. Ok? Ele afirma que 861 leram o tempo é um rio que corre. Como já tem 340, com mais 25 vai dar 365 e 365 mais 12, isso vai dar 377, ok? Para 861 faltam 484. Bom, você verá, ele diz que são 563. Como a gente já tem 340 mais 25 mais 36, isso vai dar 401. Ora, 401 para 563 só pode ser 162. Ok, então, pessoal, e aí a gente percebe que apenas 484 leram o livro O Tempo é um Rio que Corre. Conclusão, alternativa B. Próxima questão. Segundo o texto, né, o que ele fala? Quantos candidatos consideram falsas as 3 alternativas? Bem, o conjunto universo é sobre questões tipo A, tipo B, tipo C, ok? Então, está aí o nosso conjunto universo, está aí o tipo A, o tipo B e o tipo C. Então, ele diz que são 200 nas afirmativas A, B e C. E aí ele diz que 500 nas afirmativas A e C. Como já tem 200, faltam 300. E 1.200 na B e C. Como já tem 200, então faltam 1.000. Observou-se ainda que 3.600 candidatos assinalaram V nas afirmativas A e B. Como já tem 200, então faltam 3.400, ok? Bem, agora vamos analisar só a alternativa A, só a alternativa B e só a alternativa C. Ora, 7.720 na afirmativa C. Vejam, já tem 300, 200 e 1.000. Só aí dá 1.500. Então faltam para 7.720, 6.220. E 6.100 na afirmativa B. Como já tem 3.400, 200 e 1.000, ou seja, 4.600, então faltam 1.500. E a alternativa A são 10.200 candidatos. Como já tem 3.400, 200 e 500, só aí já dá 3.900. Então, para 10.200, faltam ainda 6.300. Então, a gente deve somar 6.300 mais 3.400 mais 1.500 mais 200 mais 1.000 mais 6.220 mais 300. Ora, mais x. Tudo isso tem que ser igual a quanto? Segundo o texto, 20.000 candidatos. Ora, somando 6.300 mais 3.400 mais 1.500 mais 200 mais 1.000 mais 6.220 e mais 300, isso vai dar 19.320 mais x, que é igual a 20.000. Passando para o outro lado, isso vai dar 1.080 candidatos que não afirmam que tanto a letra A como a letra B como a letra C estão corretas, ok? Alternativa E. Tranquilo? Até a próxima, pessoal.